Kozyrev, ele foi chanceler no governo Boris Yeltsin. Chanceler. Ele acaba de fazer um chamado. Ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia pediu uma renúncia coletiva da diplomacia contra a guerra na Ucrânia. Ele acaba de postar o seguinte, informação que vem via CNN Internacional. Peço a todos os diplomatas russos que renunciem em protesto. Caros diplomatas russos, vocês são profissionais, não propagandistas baratos. De novo, quando trabalhei no Ministério das Relações Exteriores, tive orgulho dos meus colegas. Agora é simplesmente impossível apoiar uma guerra fratricida na Ucrânia. Olha, ele foi ministro das Relações Exteriores de 91 a 96 no governo Boris Yeltsin. Tem pouco impacto na realidade, eu imagino, porque Putin segura seu próprio povo com mão mais do que de ferro, é mão de chumbo. Agora, Lorival, de novo, a imagem internacional é péssima. É uma manifestação de alguém que foi uma autoridade, que presidiu as relações exteriores durante um governo que foi marcante e que agora se levanta contra o que ele chama de guerra fratricida. Lorival Santana. E cujo governo foi o que colocou o Putin no poder, né? Foi o Boris Yeltsin que primeiro escolheu o Putin para ser o assessor de segurança dele, né? Ele que vinha da KGB, ele saiu da KGB, se tornou assessor de segurança, primeiro chefiou a FSB, que foi a sucessora da KGB, depois o assessor de segurança do Yeltsin, e aí nesse cargo acabou conduzindo a primeira guerra da Chechênia. O Yeltsin gostou dele, os cleptocratas, os oligarcas que sustentavam o Yeltsin também gostaram dele. Ele virou primeiro-ministro indicado pelo Yeltsin, e quando o Yeltsin renunciou no Natal de 1999, né, o Putin, que já era primeiro-ministro, foi colocado como presidente interino. Esse apelo do Kozyrev pode ser atendido por embaixadores e diplomatas que não tenham as suas famílias na Rússia, ou que sintam que as suas famílias estão protegidas. Pode haver, sim, essas defecções por parte de diplomatas russos. Aqueles cujas famílias estão na Rússia terão muito mais dificuldade por causa da ameaça que isso representa para os seus familiares, Daniela. Ô, Lorival, essa memória que você traz para a gente torna tudo mais significativo. Se você chegou agora, o homem que coordenou por muitos anos, 5 anos, a diplomacia internacional, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia no governo Boris Yeltsin, pediu uma renúncia coletiva da diplomacia russa e, abre aspas, disse que é impossível apoiar essa guerra fratricida na Ucrânia. O que o Lorival traz de contexto é importantíssimo, porque Boris Yeltsin, então, abriu o caminho para a ascensão de Putin. É isso, né, Lorival? Sim. Havia empresários muito ricos ali ao redor do Yeltsin, e naquele final de governo, o Yeltsin já estava muito desorientado por problemas de doença e também por um alcoolismo associado a esses problemas de doença. Sim. E depressão também. Ele sofria de desorientação mental em alguns momentos. E o Putin parecia um homem facilmente manipulável por esses oligarcas e também alguns deputados influentes. Impressionante como esse papo sempre vem e ele nunca deu certo. Não, bota lá porque a gente segura a onda, a gente controla, depois a gente diz. A gente ouviu isso, inclusive, na política brasileira, não? Porque os militares acham que podem influenciar os rumos. O governo é do presidente, o governo é de quem tem a caneta na mão. Aqui em qualquer lugar do mundo. Deu errado na Rússia, que aparentemente, né, achava que poderia conter o ânimo de um ex-agente da KGB que tem fixação por guerra. Putin dedica anos a estudar com muita ênfase, em especial, a Segunda Guerra Mundial. Isso, e o Putin, ele era um secretário da prefeitura de Leningrado, hoje São Petersburgo, e o Borozovsky, que era um empresário em ascensão naquele período de transição, conheceu o Putin, que ele precisava de uma licença para criar uma rede de concessionárias de automóveis em São Petersburgo. E o Putin pareceu um homem muito honesto na visão do Borozovsky, porque o Borozovsky sentou diante dele e falou assim: eu gostaria de te convidar para almoçar e eu vim aqui para te pedir a permissão para abrir essas concessionárias. E o Putin disse: ou a gente almoça
ou você me pede as concessões. Eu não posso almoçar com uma pessoa que está me pedindo um favor. E isso impressionou muito Borozovski, como um homem bastante cerebral, bastante honesto, bastante cônscio do seu dever público e tal. E houve outros episódios desse tipo quando Putin depois se deslocou para o governo central em Moscou, que voltaram a impressionar o Borozovski também pela coragem dele. Quando houve um contragolpe, uma tentativa de contragolpe contra o Yeltsin, o Putin foi a um aniversário da mulher de um dos políticos da época que estava em desgraça, que estava sendo perseguido por esses golpistas. E esse político falou: você sabe o que representa você vir até aqui nessa minha festa, né? Ele falou assim: eu estou aqui para esse aniversário e tal. Então demonstrou coragem, isso foi impressionando o círculo ao redor do Yeltsin e criou essa áurea em torno do Putin de um homem honesto, corajoso e, ao mesmo tempo, manipulável. Deu no que deu.